Graça e paz, meu amigo e irmão, é bom estar com você aqui em nosso devocional de esperança e vida. Andei um pouco sumido porque estava a viajar e depois, voltando para minha casa, tive de resolver novamente problemas com a internet, mas acredito que agora está tudo bem. E em nosso devocional de esperança e vida de hoje, eu quero falar com você um pouquinho sobre um erro que eu e você precisamos evitar. E para isso eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9. E nós vamos ler primeiro os versículos 13 e 14, embora nós vamos aqui meditar e conversar um pouco acerca de tudo que está acontecendo na vida de Ananias. Atos capítulo 9, versículos 13 e 14 nos dizem: Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Queridos, Ananias, ele era um dos discípulos de Cristo Jesus. E a essa altura a igreja estava a crescer. E nós temos aqui o Senhor Deus chamando o seu servo Ananias e dando a ele uma ordem. Que ordem é essa? Nos versículos anteriores você vai ver que Deus diz a Ananias: olha, tem um homem chamado Saulo e eu quero que você vai ver. Então nós chegamos aqui nessa resposta de Ananias. E o que Ananias diz ao Senhor aqui é verdade. Porque se você for lá no versículo 1 do capítulo 9, você vai ler que Saulo era quem respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor Jesus. Então Ananias nada mais faz do que ser sincero com o Senhor, porque em Deus nós temos esse ambiente de segurança e podemos falar a verdade e devemos falar a verdade. Até mesmo porque Ele sonda e conhece os nossos corações, como diz o salmista, e sabe muito bem acerca dos nossos medos e inseguranças. Mas Ele quer que eu e você os confessemos. E é isso que Ananias aqui faz. Ele confessa ao Senhor: peraí, Deus, eu estou a achar essa ordem um pouco estranha, porque nós estamos aqui falando de um homem que tem uma autorização dos sacerdotes para tirar a vida daqueles que são seus discípulos. E eu sou o seu discípulo. E o Senhor está me mandando ir de encontro a ele. Queridos, o erro que eu e você precisamos evitar é o de dar ouvidos à voz do medo. Eu e você não podemos dar crédito, não podemos dar ouvidos à voz do medo, mas precisamos sim confiar no Senhor Deus que nos chamou. O Senhor Deus fala a verdade então para Ananias e ele revela qual é o seu plano perfeito, tanto para a vida de Ananias quanto para a vida de Saulo e de toda a sua igreja. Veja comigo nos versículos 15 e 16. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Queridos, diante do medo de Ananias, o Senhor vem até ele e revela o seu plano. E o diz: apenas vá, porque esse homem de quem eu estou falando com você, esse homem de quem você está com medo, é alguém que eu vou ensinar o quanto importa sofrer pelo meu nome. É alguém por meio de quem eu vou abençoar a minha igreja, alguém que irá anunciar a minha palavra. E então Ananias não dá ouvido à voz do medo, mas ouve ao seu Senhor e segue obediente. Você pode ler isso na sequência do texto. E ele vai até Saulo e passa com ele ali alguns dias. E depois eu e você podemos ver que Saulo é instrumento do Senhor, sofre, tanto que ele declara que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância, mas ele é um instrumento do Senhor, porque o Senhor cumpre as suas promessas. Queridos, eu e você, assim como Ananias, podemos chegar diante do Senhor e falar dos fatos, das circunstâncias. Era fato que Saulo era alguém que estava a ameaçar a igreja, como diz o texto, era alguém que estava a tirar a vida dos discípulos, como nós já vimos aqui
Ele estava lá consentindo com o apedrejamento de Estevão. Enfim, Saulo realmente fazia jus a toda a sua má fama, a tudo aquilo que as pessoas estavam falando ao seu respeito. Mas Ananias, ao confessar isso para o Senhor, ao ser sincero com o Senhor, ele também escuta o Senhor. E ao ouvir o plano de Deus, ele se dispõe e diz: ok, vamos lá, eu vou fazer a sua vontade. E ele cumpre aquilo que o Senhor Deus determinou na sua vida. Outro dia eu estava conversando com meu pai e ele estava dizendo que ele está ligado nas notícias, no que está acontecendo e tudo mais. E eu disse a ele assim: meus irmãos, pai, nós podemos e até de certa forma precisamos saber o que está acontecendo na nossa volta, não é? Na nossa cidade, no nosso país, no mundo, mas de maneira nenhuma nós podemos viver com medo, porque se deixamos de viver, não glorificamos ao Senhor. Querido, eu e você fomos chamados para glorificar o nome de Deus em toda e qualquer circunstância, e é por isso que eu e você devemos evitar o erro de dar ouvidos à voz do medo, mas devemos seguir confiantes no nome do Senhor e em suas promessas que estão na sua palavra. Eu e você precisamos confiar em Deus, de que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Precisamos confiar de que Ele é quem nos amou e nos chamou. Então, meu querido, se Deus tem te pedido algo, e você tem olhado para as circunstâncias e para os fatos e está um pouco amedrontado diante disso, confesse ao Senhor, assim como fez Ananias, e ouça a sua voz, mas de maneira nenhuma fique paralisado, de maneira nenhuma deixe de obedecer ao Senhor, porque você está sendo dominado pelo medo do seu coração. Mas na força do Espírito, siga a vontade do Senhor em obediência, de maneira que o nome dele seja glorificado. Vamos ter uma palavra de oração, meu irmão? Senhor, nós louvamos e bendizemos o teu nome. E nós queremos te pedir para que o Senhor nos ajude, ó Deus, a não darmos ouvidos à voz do medo, mas a seguirmos confiando no Senhor e em sua palavra. Que o Senhor nos ajude nisso, para que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas e também através delas. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Meu irmão, um final de semana abençoado para você e todos em sua casa, e até a próxima.